Olha o tema desta noite: vivendo o melhor de Deus. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga: superior aliança, superiores promessas. Deus maravilhoso, Pai eterno, como sempre faço antes de debulhar a Tua graça, Pai, eu declaro a minha submissão total ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, e a visão que Tu tens revelado ao anjo da última reforma protestante, nosso apóstolo, profeta e bispo primaz Miguel Ângelo. Eis-me aqui, Pai, pela Tua graça sou o que sou. Usa-me, fala poderosamente aos nossos corações. A minha suficiência vem de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, tangedora do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite, eleitos de Deus, santos, povo chamado para viver o melhor de Deus. E quando o pastor Ricardo me dizia há uma semana: bispo, irmão, então prega no domingo, cerca de 15 dias, né? O irmão pode então permanecer e pregar no domingo, e aí faremos 2 dias de festividades. E eu, logicamente, me senti muito honrado e pensativo, né? Dizendo: que palavra levar para uma igreja que já completa 11 anos, para uma igreja onde eu tenho visto, mesmo que à distância havia, e em poucos momentos em que tive contatos pessoais com o pastor Ricardo e a pastora Ione, eu podia observar a bênção de Deus. Eu podia observar uma estrutura sólida, criada por Deus. Eu podia observar uma estrutura familiar, inclusive. Eu já podia perceber, pela sensibilidade espiritual, que esta igreja conta com uma estrutura sólida, com pastores segundo o coração de Deus, com uma família que, graças a Deus, hoje nós conversávamos isso, é um sinal. Se você quer ter um grande sinal, é você ver o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, com uma família bem estruturada. E graças a Deus, nós temos tido isso. É começar pelo nosso apóstolo hoje, com a sua vida, com dupla honra, com a nossa bispa, né, os bispos de São Paulo, os nossos pastores, a minha vida, a minha casa. Nós temos o céu na nossa casa. Nós temos a igreja na nossa casa. A igreja não pode começar aqui, a igreja começa na nossa casa. Então eu observava tudo isso e dizia: Senhor, o que mais eu posso dizer para esse povo que já tem experimentado isso, já tem ouvido aqui palavra sólida, alimento sólido? Vocês têm um anjo de Deus, um casal, né, que é anjo de Deus sobre a família louvando, os filhos. Isso é maravilhoso. E Deus me dizia: então diga à igreja que ela já vive, mas que desse 11º ano, sabe aquela idade da adolescência, quando você passa daqueles tempos de criança para a adolescência, que faz a conexão com a juventude e a maioridade. É o momento que vocês vão entrar agora. E eu chego aqui e já vejo um terreno ao lado comprado, do outro lado da esquina também comprado. O bispo Rai deu até uma boa ideia, fazermos um monotrilho, né? Para vocês atravessarem para o estacionamento.
E realmente, irmãos, nós começamos a entender que Deus, Ele tem, sabe, algo de muito grandioso a manifestar. Pastor Ricardo, Pastor Eione, cada ovelha aqui, deste rebanho, deste aprisco, neste lugar, quanto à última reforma protestante. Porque a última reforma protestante, é como eu falava hoje pela manhã, pastora, ela precisa de pessoas que reproduzam Deus. E veja só, tantos textos nós temos no telão, mas Deus me trazia um texto que eu vou citar aqui com vocês, não está no telão. Às vezes isso acontece muito, nas terças-feiras eu prego na escola de capacitação espiritual, às vezes um livro de leitura do nosso apóstolo, que leitura rápida, livro de bolso, às vezes nós ficamos 10 cultos, 10 aulas. Teve um dia que nós falávamos sobre Gálatas 5,16 e nós ficamos 45 minutos só ouvindo Deus falar sobre por que Paulo teria dito, digo porém. Eu gosto desta versão revista e atualizada, que ela tem uma forma assim muito ligada à versão King James, que também traduz mais o grego koiné, os originais. Então ele diz, digo porém, como um puxão de orelha, mas eu não vou aqui hoje pregar Gálatas 5,16, não vai dar o tempo, e só que o digo porém é aquele puxãozinho de orelha que vai estar no nosso contexto aqui, algumas vezes nós vamos voltar nisso. Mas um texto que o Senhor me mostrava ali, é 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Não está no telão, mas 2 Coríntios 2, versículo 15, você deve marcar na sua Bíblia, na sua mente e no seu coração. Porque o Senhor diz assim, nós somos para com Deus. Então veja bem, você aqui na terra, por que você tem então que entender definitivamente que você tem o que nós lemos no nosso texto base, que você tem uma condição de entender mesmo o sacrifício de Cristo, você tem mesmo que, olha, já estamos no telão com o texto, hein? Irmãos são rápidos, bem que você disse, hein? Glória a Deus, que excelência. Então, para nós podermos viver o que nós lemos em Hebreus, né? E entender o sacrifício de Cristo, as pessoas que nos olharem vão ter que ver isso. E nós vamos ter que tomar uma posição radical quanto a tudo isso, para que os outros possam ver. Nós não vamos estar aqui representando, né, como a pastora lembrava a minha fala pela manhã e traduzia tão bem. Nós não vamos estar aqui como artistas que dizem assim, não, isso aqui é isso aqui é apenas o meu papel, né? Esqueci até agora o nome que eles utilizam. Mas não, isso aqui é o personagem. E sabe que eles, às vezes, quando terminam uma novela ou uma peça de teatro, às vezes eles têm problemas, porque eles começam a viver aquele personagem e têm que fazer tratamento. Como psicanalista, eu posso dizer isso a você, porque eu andei pesquisando muito sobre isso. E, às vezes, eles têm que fazer tratamento para poder se livrar do personagem, de tão bem que eles interpretam, às vezes. E não conseguem separar muito isso. E eles vivem aquele personagem de uma forma, né, uma comparação negativa, só que é uma mentira e depois acaba dando até problema para eles. Nós não vamos viver como personagem, nós não vamos vestir apenas como uma mentira, mas nós vamos entender o que está aqui. Olha, porque nós temos que ser isso, não tem jeito. Em outros lugares, na tradição, nas igrejas religiosas, as pessoas podem ser tudo. Tem capas, tem máscaras, mas aqui nós temos que ser transparentes. Aqui nós temos que pregar e viver, senão não funciona. Você vê que algumas igrejas, às vezes eu digo isso. Agora eu criei por uma inspiração de Deus, criei esse quadro onde eu digo, olha, mais uma extensão da sua cidade refúgio. E aí eu publico no Face, nas áreas sociais, as igrejas que eu já tenho feito um recadastramento, tenho tido um contato e eu posso testemunhar de fato. Porque você prepare-se para começar a ver por aí muitos lugares, principalmente nas redes sociais,
Igrejas com nome Cristo Vive. Sabe, irmão Wagner? Mas que não tem história. Igrejas que tem até uma tabuleta Cristo Vive. Mas não se iludam. Podem dizer que são Cristo Vive, mas vocês só devem dar credibilidade quando vocês ouvirem o altar apostólico e profético dizer, são Cristo Vive. Porque até nisso nós vamos ter problemas. Eu sei, Deus já tem me mostrado isso. Eu tenho visto algumas situações pontuais. Então, nós somos para com Deus o bom. Diga bom. Quer dizer que tem uns perfumezinhos aí paraguaios, né? Tem aquelas essências, né? Aí o cara diz, peraí, no dia vieram vender um polo, eu amo, viu, irmãos? Quando quiserem, 14 de outubro, mas é 14 de outubro, na terça-feira o pessoal já sabe. Eu falo em janeiro, eu falo, irmãos, comprem lá em 10 vezes sem juros, porque mês 10 dá para parcelar, né? Mas, irmãos, aquele perfume é muito gostoso, é muito bom, é antigo, né? Da gente que é mais antigo, vocês não conhecem, nem sabem o que é. Mas o polo, ele tem uma essência perfeita. E tem muitas vezes que chegam para mim, não, esse aqui é mais baratinho. Eu, não vem com essa não, que eu conheço o polo, porque eu gosto. Isso aí não é polo. Isso pode ser até Apolo, mas polo não. Então nós somos o bom perfume de Cristo. E detalhe, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Então as pessoas vão ter que ver você reproduzir Cristo de fato, não representar. Você vai ter que viver isso. E não há como você reproduzir o bom perfume de Cristo se você não entender o teu chamado de uma ovelha da reforma protestante, da última reforma protestante. Uma ovelha que tem que ter essa categoria, essa classe de fé. Eu acho interessante porque as rosas têm um perfume maravilhoso, não tem? Mas elas exalam o perfume da rosa. Tem até poesias, músicas lindas. O jasmim, né? Mas exala o perfume do jasmim. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso manifesta a glória de Deus. Só que para exalar o bom perfume de Cristo, Deus escolheu você. Está entendendo, irmão? Isso é saber que você tem uma posição espiritual especial diante de Deus e que você está aqui há 11 anos sendo preparado para coisas que vão acontecer agora em 2013, é o ano de grandes vitórias, está aqui a palavra profética. Vão acontecer coisas neste ano que não aconteceram nos últimos 11. Tudo isso que vocês viram nos últimos 11 anos será pequeno comparado ao que Deus vai fazer, irmãos. Aliás, vai fazer não, vai manifestar. Já está pronto. Já está feito. Vocês estão me entendendo? Porque tem hora que eu não consigo me entender muito, eu não estou me reconhecendo, eu estou achando que tem outra pessoa aqui pregando, né? Confusão mental, gente. Vocês não imaginam. Apesar de que esse timbre é maravilhoso, hein, irmãos? Eu vou tentar impostar. Aí não vai sair nada. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Eu acho que eu vou comer maçã também aqui junto, né? Eu fui ali atrás agora, vou contar para vocês. Era segredo, mas eu vou contar. O irmão trouxe uma maçã, irmãos, parecia uma jaca. Cadê o irmão? Parabéns, é o presbítero, é? Parabéns, presbítero. O irmão fez jus ao cargo. Aí ele está ali. E eu comi aquela maçã inteira, irmãos, sem mastigar muito. E deu uma limpada mesmo, porque, olha, eu não estava saindo quase nada, né? Nem o amém amado do nosso apóstolo não saía. E eu preciso sair dessa primeira página, mas eu vou dizer para você, Deus tem muito a fazer e Ele precisa fazer, porque as pessoas que rodeiam, sabe, tanto os que se salvam, como os que se perdem, vão ter que ver isso na vida de vocês, para dizerem, olha, esse povo aí é diferente, isso é um perfume que eu não senti naquele lugar, não senti naquele outro. Até naquele que tinha uma placa de Igreja Cristo Vive, eu não senti. Se assusta não, irmão.
Deus chamou você para fazer a diferença. Olhe para o seu irmão e diga: Deus chamou você para fazer a diferença. Então é preciso nós avançarmos, né, para essa condição de viver o melhor de Deus, que é o nosso tema. Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Então nós começamos a ver aqui o seguinte: uma condição, uma regra, uma receitinha de bolo. Sabe aquela receitinha da vovó? Só ela sabe fazer. Então aquela coisa que é perfeita, que tem que ser seguida. Nós não chegamos até aqui para brincar, nós chegamos aqui para crescer, para avançar. Viu que foi louvado aqui hoje, né? Avançar, crescer, o alvo é Cristo. E tem que ser dessa forma, porque esta fé que foi manifestada, que o sacrifício de Cristo Jesus selou na cruz do Calvário para chegar a nós, como Gálatas fala tanto em todos os capítulos, principalmente no capítulo 3, que era a graça de Deus lá prometida a Abraão, para chegar, ela tem um caminho, está ali, está aqui, é pela fé. Pela fé, diga pela fé. Por isso você é o herói da fé do século 21. Sabe, por isso você tem que entender que você não pode negociar com certas coisas. E Romanos capítulo 8, versículo 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então você tem que começar a avançar, você tem que começar a entender que você passa a ter uma afinidade com Deus, você tem intimidade com Deus, você tem autoridade, onde não vai ser ensinado e nem aprendido em nenhum outro lugar sobre a terra, mas só nas igrejas que entenderem a genuína graça de Deus. Bispo, e quem não entender vai para o inferno. Meu irmão, não estou aqui para julgar salvação. Eu estou aqui para dizer que Deus tem um chamado específico para a tua vida, um chamado de reformador, um chamado de última reforma protestante, um chamado que eu tenho dito em todos os lugares, os momentos em que eu posso estar pregando, um chamado para ser o vestido da noiva. Você faz parte do acabamento, do adorno, da grinalda, do vestido, dos botões. Já viu, tem vestidos de noiva, né? Que tem 300 botões atrás, já viram? Se tiver um botãozinho daquele aberto, ou se cair, tenham lá uma costureira e pregue, ajeita, a noiva não entra se não estiver perfeita. Jesus, ele precisa dessa noiva adornada, com esse vestido de noiva perfeito. E nós fazemos parte desse acabamento, sabe, desse adorno. Quem são? Quantos são? Heróis da fé do século 21, 7.000. Bispo, 7.000 pessoas? Não, 7.000 é um número de Deus, é um número, sabe, simbólico. 7 que é a perfeição e 1.000 que é o número de Deus. Deus, quando fala em números na Bíblia, ele fala 1.000. Né? Um ano como 1.000, 1.000 como 1. Né? Apocalipse, você vê muito isso. É milênio. Então, é um número certo, é um número de perfeição. Deus tem, e isso tem que acontecer, e você é o primeiro da fila. Olha que bênção. Você está aqui para começar já a viver o melhor de Deus. E ser motivador, ser inspirador para aqueles que se salvam. E os que se perdem vão ficar perplexos. Não está no telão, mas Atos 13, 41, não está, mas o irmão é tão rápido, né? Atos 13, 41, até eu terminar de comentar, possivelmente vai estar, repete uma profecia de Isaías, que tão bem o nosso ministro de louvor, nosso diácono, dizia que Isaías, 750 anos antes, profetizava Cristo, né, na cruz do Calvário, porque isso já havia sido consumado. Isaías falava no passado, né? Ele levou sobre si, e
Atos 13:41 também repete uma profecia. Ele diz, olha, maravilhai-vos, porque em vossos dias vai acontecer obra tal, que contada ninguém acreditará. Então, esta obra tal é essa qualidade de vida espiritual que Deus tem para nós vivermos. E você sabe que não precisa nem colocar agora, amado, mas eu só vou citar Apocalipse 13:8. A conclusão de Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro, ele foi morto, não foi há 2013 anos atrás. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo em algumas versões. Então, tudo no mundo espiritual já está consumado, já aconteceu. E Efésios 2, versículo 10, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Boas obras. Ou seja, o melhor de Deus. Nós temos esse chamado especial. Ele disse, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boas obras. Tenho aqui, olha, os bancos alinhados, boas obras. É só andar. Eu poderia aqui de olhos fechados, olha, estou de olho fechado, quem está aqui na frente está vendo, estou piscando, irmãos, também não vou abusar, né? Mas você está em boas obras. Agora tem muita gente aí querendo andar assim, ó. Mas vamos dar uma passadinha aqui. Aqui tem sal grosso. Aqui tem. Não, aqui não. No irmão aqui que é maior. Aqui tem batismo. E aí machuca, fere. Sabe, se fere, machuca o outro. Não anda numa obra perfeita, preparada. Olha, temos 2 acessos. Nós temos 2 áreas de acesso. Mas se um lunático passar por aqui, ele vai querer ficar fazendo isso. Às vezes crianças gostam de fazer isso, né? E passa até por baixo do banco. Paulo, quando falou à igreja dos Coríntios, ele disse, olha, vocês eram crianças espirituais. Vocês eram crianças, eu não pude falar com vocês como espirituais. E Deus quer falar a essa igreja. E o pastor Ricardo tem essa responsabilidade. Nós não vamos ficar gastando tempo, pastor Ricardo, com carnais. Nós não podemos, Deus não tem esse tempo para nós. Nós vamos estar aqui para honrar os espirituais. Sabe? Nós vamos avançar, custe o que custar. Doa a quem doer. Nós temos que viver a graça de Deus. Nós temos que ensinar a graça de Deus. Quem não quiser, eu respeito, eu oro, eu vou amar, interceder e ensinar. E esperar Deus operar na vida de cada pessoa. Mas que tem um grupo de 7.000 heróis da fé, que vão viver, porque ser herói da fé, nesse conceito, somente por graça, sem esses falsos atrativos da carne, sabe? Porque todas essas coisas, a psicanálise chama isso de superego. Elas dão aquela massageada no ego. E as pessoas gostam. São máscaras. Às vezes a pessoa tem uma vida, sabe? Que só Deus, né? Só Jesus para a gente entender. Mas é a irmã batata. Vai olhar aquela situação, né? Vai ver o que tem por trás do véu. Mas é a irmã batata. Então nós temos que ver que nós temos boas obras, presbítero, preparadas de antemão. Já está feito, diga, já está feito. O que você tem que fazer? Só andar no trilho. Sabe, lá em Porto Alegre, com os pastores Walter e Jane, eu usei essa ilustração. Andar no trilho é uma coisa interessante, porque você está com os 2 pés, em base. Então você tem trilho. O que Pedro disse lá em 2 de Pedro 3,18, quando ele já estava totalmente rendido à graça de Deus? Ele disse, antes crescei na graça e no conhecimento. Pleno. Conhecimento de quem? De Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E você, graça, conhecimento. Já viram? Vocês aqui
cidade portuária, deve ter algum trilho aí, trem de carga, não tem não? Já viu quando o trem passa correndo muito no trilho e tem uma curva, o atrito ferro com ferro, saem fagulhas. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar correndo bem, vai chegar uma curva, sai fagulhas, é como uma dorzinha, como às vezes uma pessoa que te acusa, como às vezes você, sabe, é mal interpretado por ser da graça de Deus, às vezes vão te chamar de soberbo. Sabe, hoje o pastor falava uma coisa que tem gente que às vezes não quer vir aqui porque diz assim, mas aquela igreja é de rico. Lá na sede, no campinho, nós temos isso, tem muita gente que diz assim, eu não tenho roupa para ir naquela igreja. Irmãos, mas às vezes tem roupa para ir no baile. Às vezes tem roupa para ir aqui na festa da cidade. É que nós nos arrumamos com a nossa melhor roupa para vir à igreja. Essa gravata do pastor, olha, está rolando um olho grande, meu irmão. Essa é linda. É a mais bonita que aquela que você me deu ontem. Ainda bem que Deus está me revelando alguma coisa aqui. Ainda bem que o olho gordo em mim não pega. Tá certo. Mas, entende? Mas nós não estamos aqui preocupados com a roupa de ninguém. Isso é uma coisa pessoal, é uma posição pessoal. A pessoa vai olhando, são os exemplos, vai aprendendo, né, com os nossos líderes. Estamos sempre cuidando da nossa aparência, procurando fazer o melhor. E é assim, a obra de Deus é assim, olha, ele disse, boas obras. É o melhor de Deus, irmãos. E as pessoas vão se espantar mesmo. Às vezes você vai ficar, tá saindo fagulha, às vezes a pessoa é agressiva. Está saindo fagulha? Tá. Mas você está no trilho? Está. Continua. Acelera. Acelera. E ele vai dizendo no 11, portanto, lembrai-vos que outroras eram gentios na carne. E ele vai falando aqui sobre essa parte da carne humana. E no 13, ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e Espírito. Então, ele estava falando das alianças, ele estava falando das promessas de Deus, ele estava falando sobre uma coisa muito interessante, que é a Israel espiritual. Você sabe que o Paulo, quando fala aos hebreus, inclusive, Paulo estava falando para um povo. O próprio apóstolo Pedro, quando falava lá na sua epístola, ele estava pregando para os judeus, e ele pregava a graça. Então, esse plano da reforma, esse plano de salvação por predestinação, para ser o adorno da igreja, para viver a genuína graça de Deus, é um plano que é para Israel de Deus, é para os descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, que Deus tem esse chamado, e que nós fazemos parte, porque somos gentios, nós não podemos discutir com isso. Nós temos que entender esse chamado. Quanto mais nós entendermos isso, mais nós vamos promover a vinda de Cristo. Olha só, isso está lá no contexto. Eu sempre, quase todas as vezes que prego, eu cito esse texto de 2 Pedro 3, 11 a 18. 2 Pedro 3, 11 a 18, nós vamos colocar no telão, não precisa, eu só vou explicar. Pedro fala exatamente isso. Pedro se rende a Paulo, ele diz, só tem um povo aí que vive em santo procedimento e piedade, que é o zébedeo grego. Diz, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo, porque esse povo faz exatamente as coisas que Paulo diz que estão nas suas epístolas. E Pedro diz coisas difíceis de entender. É o contexto de 2 Pedro 3, 11 a 18. É isso que você tem que viver, é isso que você tem que fazer. Muita gente vai te criticar, vai te chamar até de soberbo, vai dizer, peraí, que lá não batiza? Você vai dizer, não, porque já fui batizado desde antes da fundação do mundo. E se manifestou no dia em que eu ouvi a palavra, e eu já tinha o dom da fé, e aí eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender. E você? Você tem que continuar. Você não pode deixar que as pessoas, comecem a te desestruturar, porque, olha, uma das coisas que eu tenho observado nas nossas igrejas locais, que às vezes é motivo de problemas de pessoas que vêm de outro lugar e começam a questionar, é essa história de batismo, irmãos.
E o batismo já foi embora há muito tempo. Não vamos ler aqui agora, mas hoje de manhã nós usamos lá. São textos que eu vou citando, e quando eu falar assim para você marcar, anote mesmo e marque, porque ó, Hebreus, não vamos colocar no telão, mas Hebreus 6, de 1 a 3, todo cristão da graça de Deus tem que decorar esse texto, ou pelo menos ter marcado para responder. Se alguém falar para você de batismo, de jejum, você fala, irmão, vai ler Hebreus 6, de 1 a 3. Dispondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ensino de batismo, pronto. Sabe, responde, a Bíblia responde. Então nós continuamos aqui no 18, ele dizendo, né, temos acesso ao Pai em, e aí tem um grande segredo, hein? Um Espírito. Um Espírito. Não é carne, é Espírito. Identifique, irmão, como eu falei hoje de manhã lá em Santos, você identifique, até mesmo às vezes alguém senta do seu lado, esse irmão está na carne. Irmão, se você identificou que é uma situação de alguém que está na carne, ouça menos aquela pessoa e fale mais, e se for necessário, mude de lugar na igreja, mude de banco, ore pela pessoa, mas cuidado, sabe, porque nossa relação aqui não pode ser na carne, tem que ser no Espírito. E um Espírito, um mesmo Espírito. Não pode negociar com essas coisas. Romanos 9,3 diz, olha o que Paulo fala, gente. Paulo está falando dos seus compatriotas, ele diz, olha, eu mesmo desejaria ser anátema, na carne. Paulo aqui ele estava mostrando que na carne, que às vezes a gente diz, olha, eu vou dizer, eu tenho familiares que não entenderam a graça de Deus ainda. Salvos pelo fogo, nós vamos ver isso aqui. Mas, muitas vezes, na carne a gente fica. Só que no meu aniversário de 15 anos, olha que lindo, já tem muito tempo. 15 invertido. No meu aniversário de 50 anos, foi ano passado, eu estava com meus familiares e Deus me mandou usar de uma autoridade com eles e eu disse, olha, Deus está me dizendo que daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. Só para Roberto Carlos. Mas eu disse, olha, eu com a voz aqui não estou me atrevendo a cantar, mas lá na terça-feira eu até canto, irmãos. Daqui para frente, por aí vai. Eu disse para eles, olha, eu vou me tornar insuportável àqueles que não suportarem a sã doutrina. No meu aniversário de 51 anos, quase ninguém apareceu, sabe? E eu falei, eu vou viver muito, porque foi um trato que eu fiz com Deus. Falei, Deus, eu quero viver até os 100 anos. Deus falou, torne-se insuportável àqueles que não suportarem a sã doutrina, porque eu quero te usar. Você quer? Quero. Combinado, Deus. E eu fiquei feliz. Eu falei, opa, tô ganhando os 100. E quando chegar aos 90, eu vou combinar com Deus. Deus já sabe de tudo isso, né? Mais 15 anos. Cada ano eu vou pedir mais 15. E quando eu ler o salmista, eu vou dizer, fui moço e ainda não sou velho. Sou apenas experiente, mas jamais vi um justo. Corrige isso aí, pastor. O negócio de velho é do tempo de Davi. Davi não sabia nada dessas coisas da evolução. Hoje, falar velho, eles vão até processar a gente. A irmã não gostou não, né, irmã? A irmã já tem mais de 70? Quem já tem mais de 70 aí, levanta a mão. Olha, elas não gostam, não, brincadeira. A irmã foi corajosa. Teve irmã que não levantou a mão, mas eu já vi, Deus já me revelou que tem mais de 70. Não adianta não, irmã. Mas você não é velha, você é experiente. É que Davi, a linguagem da Bíblia, né? Tem essas coisas. Mas, voltando aqui para o nosso contexto, ele diz, olha, eu desejaria ser anátema, porque na carne, às vezes a gente até gostaria. Sabe, ele diz, olha, por amor de meus irmãos, compatriotas, segundo a carne. E ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele está falando aqui nesse contexto todo da descendência. Ele está dizendo, ó, porque Sara teve 2 filhos, ele diz, ó, nem todos são israelitas. Rebeca teve 2 filhos, ele diz, ó, é Abraão, Isaac e Jacó. Está nesse contexto. Que às vezes a gente usa o texto, parece que a gente não entende o contexto é esse. Então, isso tudo, irmãos, é para nós vermos que nós estamos aqui diante de um roteiro preparado por Deus para que nós vivêssemos nessa terra, mas não como intérpretes, vivêssemos de fato, vivêssemos como algo real. Sabe por quê?
porque está consumado. Porque nós já recebemos isso. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse, está consumado. Tetelestai, do original, né? Está consumado. Consumado, totalmente pago, dívida cancelada. Você sabe que naquele tempo tinha uma situação de escravidão e a pessoa que cometia um crime, às vezes até dívidas, se tornavam as pessoas escravos, ou então, no caso do crime, era então lançado como uma dívida. Então, eles chamavam que era um escrito de dívida. Enquanto aquele escrito de dívida não fosse pago lá nos romanos, aquilo não estava resolvido. E nós vemos que esse tetelestai é isso, é pago, dívida cancelada, totalmente pago, né? Consumado. Hoje de manhã eu usei o exemplo, o pastor Ricardo me convidou e disse, bispo, vamos preparar tudo, fique tranquilo. Eu falei, opa, fiquei tranquilo. Mandou lá o voucher, estou lá no hotel, já pensou se amanhã eu chego lá e digo, olha, eu quero pagar. Não, mas o pastor Ricardo já pagou. Não, mas eu não me conformo, eu também quero pagar. Tem crente por aí dizendo isso, que quer pagar de novo. Não, peraí, Jesus foi batizado, eu também tenho que ir. Não, peraí, mas poxa, Jesus pagou o preço, eu também quero pagar. Irmão, se Jesus pagou o preço, é para você não pagar, meu amado. É só para você viver, é só para você avançar, é só para você viver o melhor de Deus aqui na terra. E aí você vai dizer, bispo, então você não conhece João 3,16, porque você está aqui falando, sabe, de um povo selecionado, um povo separado. Claro, olha, irmãos, 2/3 são salvos, 1/3 não é não. 1/3 não é. Por isso que a palavra que eu li em Coríntios diz, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Ah, bispo, há injustiça. Não, continua lá naquela leitura de Romanos 9, que nós não colocamos tudo. Vai lá do 10 em diante, veja no 14. Diz, não há injustiça da parte de Deus. Ele é o oleiro, ele tem direito sobre a massa, ele tem direito de, sabe, fazer um vaso para honra, outro para desonra, até do mesmo ventre. Ele se agrada de quem quer, se aborrece de quem quer, é soberania de Deus. E João, no capítulo 3, versículo 16, diz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Este mundo, nós temos aqui livraria, não sei se vocês têm aqui o livro Os Quatro Mundos, né? Até a bispa parece que andou dando agora em algum lugar aí, não sei se foi em Brasília, no Sul, né? Até um seminário sobre esse livro. Maravilhoso, Os Quatro Mundos, porque aqui, dos originais, Deus amou o mundo ocumene, amou os seus, amou os salvos. Não é todos. Ele diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Bispo, isso aqui, mas como é que a gente pode explicar melhor isso aqui? É só ler tudo. Tem gente que só lê isso aqui. Olha o outro versículo que diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem mais, bispo? Tem. Quem nele crê, vê que nem tem um R aqui, por isso que eu gosto dessa tradução. Crer é uma condição, não é futuro. É uma questão de entender, tipo nos ovelinos, está arrolado naquela relação de Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ouve a palavra, crê, e diz, já está julgado, quer dizer, você já está julgado por Deus. Onde foi esse julgamento? Onde isso foi manifestado, materializado? Na cruz do Calvário. Lembra que Isaías disse, 750 anos antes, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aquele julgamento ali, e diz que condenou Deus na carne o pecado, fala em Romanos. Lá em Hebreus 10:20 diz que nós fomos consagrados, sabe, pelo novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne. Outro livro lindo do nosso apóstolo, que diz, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Então nós entendemos isso aqui e vemos que quem não crê, o que crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quanto ao nosso
Sabe, é o nosso trato passado, a nossa carne, a forma como Deus tratava os seus filhos na lei, no antigo pacto, nós já está resolvido. Nosso julgamento aconteceu na cruz do Calvário, então nós não somos julgados mais. Porque já aconteceu esse julgamento, é uma forma que Deus estabeleceu. Nós não tínhamos condições. Os heróis da fé, isso aí você marca Hebreus capítulo 11, os heróis da fé daquele tempo, eles tinham um trato da carne, cerrado ao meio, e o outro fez isso, o outro fez aquilo. Eram pessoas pensadas para serem os heróis da fé, onde o Espírito da graça que hoje habita em nós trabalhava neles. Mas era um trato da carne. Diz que nenhum deles, na verdade, alcançou a promessa. Ou seja, eles não viveram o que nós vivemos hoje. As superiores e melhores promessas do primeiro texto que nós lemos. Vocês estão ligando, então, entendendo esse caminho? Perfeito. Então ele diz, olha, agora quem não crê no Filho de Deus, ele disse o quê? Já está julgado. E aí esse julgamento é de que realmente não tem jeito. Então Deus amou o mundo, deu o seu Filho, mas ele depois diz isso aqui. Olha só, então você tem que mesclar tudo isso com as 14 epístolas. Por isso que eu tenho dito, você quer ler a Bíblia toda? Não leia a Bíblia como um livro poético, como se faz por aí. Isso seria leviano. Primeiro você leia o capítulo 8 de Romanos, quantas vezes você achar necessário para você introjectar bem, sabe, ter isso bem interiorizado. O capítulo 8 de Romanos, ele traz um roteiro perfeito de Deus. Nós não temos tempo para explicar aqui, quem sabe o pastor me traz uma outra data, para a gente fazer um sermão expositivo só de Romanos 8, hein? Sabe, mas leia quantas vezes você pudesse, até você, sabe, ter aquilo como se você fosse decorar para uma prova. Depois você, então, passe a ler o capítulo 11 de Hebreus. Leia bastante o capítulo 11. Você vai ver que lá no versículo 39 e 40, ele diz assim, mas Deus preparou coisa superior a nosso respeito, para que eles, Gideão, Moisés, e todos os heróis da fé que ele cita, alguns ele não fala o nome, porque ele diz, não daria para escrever aqui, homens de qual o mundo nem era digno, ele diz, só que vocês, os heróis da fé do século 21, Deus preparou coisa superior, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então Deus só vê a sua igreja hoje aperfeiçoada por causa daqueles que vivem de fato as marcas de Cristo, não aquela das palmas, das mãos, dos pés, a coroa, mas o Cristo ressuscitado e glorificado que levou Paulo ao terceiro céu e revelou a sua graça. Vocês estão entendendo? Então, tetelestai, está consumado. É só viver, é só avançar. E Hebreus capítulo 10, vamos pular aí alguma coisa, viu, irmão? Hebreus capítulo 10, versículo 9. Aliás, eu preciso ler Colossenses 2,14. Colossenses 2,14 diz, tendo cancelado, é isso? O escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando. Está feito ou não está? Então, diga, ora, comigo, né? Tendo tetelestai, tendo cancelado, tendo consumado, tendo pago totalmente, riscado o escrito da dívida. Você não deve mais nada, você agora tem que só procurar ouvir a voz de Deus. Sabe, Deus age diretamente com você. Você vive agora, você tem que viver agora o momento da revelação. Você tem que entender a Bíblia com revelação, você tem que olhar a Bíblia pelo Espírito, é por isso que eu estou te falando. Depois que você lê Romanos 8, e Hebreus 11, aí você vai ler as 14 epístolas, várias vezes, como se você fosse fazer uma prova. Sabe qual vai ser a sua prova? É que depois que você lê bastante as 14 epístolas de Romanos aos Hebreus, você vai começar a ler a Bíblia de Gênesis, e você vai ver que você passou na prova. Você vai entender a Bíblia inteirinha. Você vai dizer, opa, isso aqui estava lá, e isso aqui estava lá. Olha, Paulo falou isso, Paulo explicou isso.
Senão você vai ficar preocupado com Sodoma e Gomorra, e com a mulher de Ló que virou estátua de sal, e com o livro de Jó, que é um livro da sapiência, que é um livro, sabe, que é um livro metafórico. E vai ficar às vezes dizendo, muda a minha sorte, eu quero ser igual a Jó. Irmão, não quero. Você perderia seus 3 filhos e depois para ter mais 6? Não, é um momento para demonstrar, sabe, apenas como era aquele tempo. O diabo ia lá e falava, não tem mais nada disso, irmãos. O diabo diz que catargel, sabe, anulou, foi anulado e não tem acesso a você. Existe um mistério da iniquidade que já opera. Tudo isso é um mundo espiritual, são potestades e principados, ok. E nós temos que viver por revelação. Nada disso pode chegar a nós. O que diz Romanos 8, por exemplo? Olha, Romanos 8, 37. Em todas estas coisas somos? Em todas essas coisas somos? Olha, só quem está rouco aqui sou eu, irmãos. Por isso que eu estou falando baixinho, tá? Você pode gritar aí. Somos? Oh, glória a Deus. Então precisa ter esse espírito de revelação. João 16, 12, Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, muito tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Os discípulos não podiam. O discípulo achava que Jesus ia sabe, lançar uma palavra e aqueles soldados que vinham buscá-lo para a crucificação, todos iam cair. Pedro puxou a espada, cortou a orelha de um soldado. Eles não tinham noção de que existia uma coisa superior, o melhor de Deus. Não era para aquele tempo, é para o nosso tempo. Jesus disse, olha, eu não posso. E depois, no versículo 13, ele disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, esse Espírito veio lá no Atos, no Pentecostes. Esse Espírito que eles sentiram no Pentecostes foi o Espírito que fez uma luz brilhar, derrubar Paulo do cavalo, que era um centurião que matava e perseguia os cristãos. E Jesus falou, tem que ser esse aqui, porque isso aqui é que vai avultar. Esse homem não me conheceu, esse homem não sabe nada do Cristo da carne, tanto não sabe que ele manda matar quem me busca, pois é nele que eu vou trabalhar. Opa! E ele jogou Paulo do cavalo e disse, Paulo, vem cá. E Paulo disse, Deus, não sei não, acho que não. Dessa vez não. Vem aqui. Paulo não pôde dizer sim ou não, irmãos, quando é a graça de Deus. Por isso que eu digo, pastores, nós só temos que pregar, nós só temos que falar. Irmãos, nós só temos que ser o bom perfume de Cristo. O resto está consumado. E Deus, quando Ele chama, está chamado e pronto. E levou Paulo. E diz a palavra aqui, olha, Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. O apóstolo Paulo foi a materialização disso aqui. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Paulo repetia Isaías. Paulo lia a Bíblia, gente. Paulo lia a Bíblia. Só que aqui, aí, olha que lindo. Porque Paulo tinha a ousadia o nosso apóstolo Miguel Ângelo diz que Isaías era o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo do Velho Pacto, porque foi quem mais profetizou a Cristo. E aí Isaías pega e diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Só que no 10, Paulo diz o segredo. Ele diz, olha aqui, mas Deus nolo revelou pela carne, pelo jejum, pela sexta-feira forte. Olha, rouco, até ficou parecida a minha voz. Pelo copo com água que o bispo vai detonar agora, para poder ir nesses 5 minutos finais. Prometo que não serão 15, serão talvez 7. Número da perfeição, tá bem? Fechamos em 7. Você aguenta, suporta essa voz aqui rouca? Ok. Deus nos revelou pelo Espírito. Hebreus capítulo 9, diz ele é um mediador da nova aliança, a morte para a remissão de pecados que havia sobre a primeira, recebam o quê? A promessa
da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Sabe? Não negocie mais com isso, irmão. Se alguém aqui ainda, sabe, era aquele crente equilibrado, estava assim, só num trilho, é graça e conhecimento, caminho, a verdade e a vida. E às vezes você ficava assim meio pendente só para um lado, para aqueles que dizem que, não, aqui é graça, aqui também é graça, já viu? Tem gente que fala assim. Tem igreja que tem até o nome, mas quando você vai ver, tem um jejunzinho, tem sabe, um sacrifíciozinho, tem uma coisa, não é graça. Graça é por graça e por fé. É graça. Então, se você tinha o teu pé num lado do trilho, é graça e conhecimento pleno de quem? Daquele, do Cristo, do ressuscitado e glorificado, para poder entender isso aqui e ser esse motivador. Não negocie com a revelação, isso é regra. Diga para o seu irmão, isso é regra. Não negocie com a revelação. Aquilo que é revelado, aquilo que vem pelo Espírito, aquilo que realmente o Senhor trouxe ao apóstolo Paulo unicamente por revelação. Sabe, Paulo disse, Deus não o revelou. Depois ele diz, olha, cada um veja como edifica. Ele fala isso aos Coríntios, nem vou ler o texto, mas 1 Coríntios você pode até colocar aí, ir passando, né? 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 a 12, ele diz que, sabe, ele lançou o bom fundamento, que é Cristo, que é o Cristo ressuscitado. Paulo fala várias vezes a Timóteo, inclusive, sobre isso. Olha, o Cristo ressuscitado, conforme o meu evangelho. Ele diz, olha, manifesta se tornará, no versículo 13, a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada, olha, revelada pelo fogo. Nós vivemos neste mundo, irmãos, este mundo é como uma fornalha aquecida 7 vezes. Você vê lá aquela parte de Sadraque, Mesaque, Abidnego, e aí você vê o quarto homem, tinha semelhança, e todos usam isso muito como uma coisa, né, até poética, mas aquilo ali era uma tipologia, porque ali mostrava que o mundo onde nós vivemos hoje é uma fornalha aquecida. Esse mundo não tem nada com Deus, não quer, será destruído, aliás, será transformado pelo fogo. Deus não quer nada com esse mundo. Inclusive, se você for lá em João 8, né, você vai ver Jesus dizendo, eu não quero nada com esse mundo, vocês são filhos do diabo, inclusive João 8,44, e tem cristão aí negociando com coisas do mundo, com coisas humanas, querendo, sabe, relativizar a palavra. O nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre diz, não relativize a palavra. Tem gente que olha Romanos 8, 29 ao 31, que diz, olha, nós, ao que de antemão conheceu, também os predestinou, chamou, os que chamou, justificou, os que justificou, glorificou, e dizem, mas não é bem assim. Leia em Efésios 1, 4 e 5, o capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz que, né, nos predestinou nele, em amor, e dizem, mas não é bem assim. Irmão, está na Bíblia como não é bem assim. É assim, não é assado, é assim, diga, é assim. O espiritual avança, né? Avança de glória em glória, avança vivendo e praticando. Sabe, invista, irmão, invista no conhecimento, invista, porque 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz, olha, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, Eusébia, do original, a vida e a piedade. Para quê? É interessante que você vê aqui, que ele diz, olha, para que, tem um para quê? Por elas, não tem outro jeito, hein? Por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos de tudo isso que é mundano. Ele chama de corrupção, de paixões, coisas que não agradam a Deus. Então nós temos que deixar tudo isso de lado, nós temos que seguir. Olha, é interessante que tem um ponto muito importante aqui, eu preciso de 1 minuto para falar com você. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, diz, olha, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Paulo está falando de uma comunhão com os incrédulos, de uma associação. E eu vou dizer, como eu falei agora há pouco, às vezes até lugares com tabuletas
daqui mais para frente nós vamos ver até mesmo escrito que, olha, graça, Cristo vive, mas você tem que ver os sinais, você tem que ver os frutos. Porque Paulo não estava se referindo aos do mundo. Paulo estava se referindo aos que se dizem muitas vezes, aos que estão, sabe aquela coisa, nem tudo que está no aquário é peixe? Ou até mas ainda está passando por um processo de amadurecimento. Você tem que ter essa visão. Quem são os seus afins na obra de Deus? Quem são aqueles que realmente já entenderam isso? Estão andando nas obras boas preparadas de antemão. Esses são para você ter maior comunhão. Os outros você vai ser um influenciador. Quer te ouvir? Ok, não quer, não é problema seu. Mas você tem que ter esse perfil. Então, nós temos que entender que nós estamos nesse mundo. Deus nos quer neste mundo. Você está vivo porque Deus quer. Ninguém pode acrescentar um palmo de vida, irmãos, um côvado, 1 hora de vida. Isso aqui traduzido em tempo. Disse Jesus. Isso é controle de Deus. Então, se você está aqui, é porque Deus quer você aqui para fazer essa diferença. E você deve ouvir e obedecer, ouvir a voz de Deus. Sabe, chega, que é aquele contexto de Coríntios, chega de madeira, palha e feno, porque o fogo queima madeira, palha e feno. Essas obras carnais, elas não perduram. Agora, ouro, prata e pedras preciosas, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, quanto maior o fogo à sua volta, mais você vai brilhar, mais você vai ser depurado. Está entendendo? Então, Efésios capítulo 1, versículo... 2 Coríntios 3, 18. Nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra, num processo evolutivo, num processo de transformação. E Paulo diz, olha, com o rosto desvendado, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nesse contexto, ele fala de alguém que quando olha no espelho, mas se vê humanamente, ele diz, essa pessoa se contempla na carne, logo que se afasta dali, ele se esquece da sua aparência. Mas quem olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, quem anda nas boas obras preparadas de antemão, quem busca a revelação, quem não brinca com essas coisas carnais, ele diz, olha, vai sendo transformado de glória em glória. Irmãos, isso é viver o melhor de Deus. Não é de derrota em derrota, não, é de glória em glória. Significa que tudo que se levantar, ou qualquer pessoa que se levantar contra você, só vai servir para que Deus manifeste a glória dele na sua vida. Isso é segurança, meu amado. Nós só temos que avançar. Então, Romanos capítulo 5, versículo 17, diz, se pela ofensa de um só, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem, diga eu recebo. Irmão, faz uma forcinha para receber. Nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre diz isso. Se você não entendeu muito do que esse bispo Rocco falou até agora, se esforçou, estou dando o meu melhor, irmãos. Fazer o quê? Comi uma maçã ali que parecia uma jaca, né? E estou aqui dando o meu melhor, sabe? Para a glória de Deus. E se você não entendeu muita coisa, faz um esforço. Porque isso aqui é promessa, isso é melhor de Deus. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer um, não. Mas Deus colocou diante de você, tem colocado. Coloca hoje diante de você com alguns detalhes, até maiores, para que você entenda o seguinte: se por Adão, pelo pecado de Adão, entrou a morte, ou seja, lembra, todos pecaram e carecem da glória de Deus, tal, até o sacrifício de Cristo. Quando agora nós recebemos, ele diz, essa abundância da graça. Lembra o que Jesus disse em João 10:10? João 10:10, Jesus disse assim, o ladrão vem. Ele continua vindo, que ele é tentador. Desculpa a expressão, o ladrão é burro. Ele nem é onisciente, onipresente, onipotente. Isso são atributos da divindade. Tem orações que você deve fazer só em pensamento com Deus. Sabe aquela coisa bem, desculpa aqui a expressão, aquela coisa bem cabeluda que você está precisando resolver com Deus? Ore em pensamento com Deus, você vai ver.
Tem algumas situações, às vezes, ministeriais, que eu não falo. Sabe, porque o mistério da iniquidade, ele ouve, se você falar. Mas quando você não fala, você só pensa, você fala um diálogo direto com Deus, sabe, Efésios 3:20 diz isso, é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera onde? Em nós. E os das trevas? Vão ficar babando. Ficam perplexos. Você vai ser o bom perfume de Cristo. Tanto os que se salvam, como os que se perdem. Sabe por quê? Porque diz aqui, quando você recebe esse dom gratuito da justiça, você vai reinar em vida. Agora, por meio de Pai, Filho e Espírito Santo? Não, por meio de um só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só sacrifício. Uma revelação. Um Colossenses 1:27, que não está no telão, mas é Cristo em vós, a esperança da glória. Diz que você vai reinar em vida. A proposta do apóstolo Paulo aqui, a minha proposta nesta noite é dizer para você que isso chama-se qualidade de vida espiritual. Isso se chama viver o melhor de Deus nesta terra. Isto se chama ter o controle da situação. E Romanos 8:28, nem está no telão, agora são aqueles acréscimos de segundos. Já estourei os 7, meu relógio mental diz que sim. Então mais 30 segundos para a gente ver isso aqui para fechar. Romanos 8:28 diz assim, olha, viram que eu já li Romanos 8 algumas vezes, né? Não está em lugar nenhum aqui. Pode ver, vem aqui fiscalizar, nada. Vou chegar para cá. Romanos 8:28 diz assim, todas as coisas cooperam para o... De quem? Daqueles que são chamados. Colocou no telão? Colocou. Viu? Por isso que eles estão sabendo, você colocou a cola, hein? Wagner, por isso que você prendia o pessoal naquela grade. É o Wagner que está lá? É? Aquela grade era sua, irmão. Fecha a porta aí, presbítero, por favor. Preciso de 2 minutos, porque isso é tremendo. Cadê aquele irmão marombeiro meu? Aqui não, você perto daquele... Como é que é? Eu não vou falar que não vamos chamar de racista, essas coisas, mas na intimidade a gente diria, né? Aquele negão, né? Estou sentindo falta dele hoje, rapaz. Está em Santos, né? De manhã ele estava lá, abracei ele. Deu uns tapinhas na endurance, né? Irmãos, é uma invejinha santa, mas vou chegar lá. Gastamos 30 segundos com essa... Chegou, né? Esse fotostúdio. Monta o meu aí, por favor, irmão. Vocês são bons nisso. Presta depois o teu físico também. Irmãos, gastamos 30 segundos, mas é para você me dar 1 minuto e meio, tá bom? Porque Romanos 8:28 diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu... Ai, gente, tem isso na Bíblia? Mas você vai ouvir gente dizer assim, não é bem assim, não. É assim, irmão. E aí ele diz o que é isso. Porque tem muita gente que gosta de falar assim, tudo vai cooperar para o meu bem. Mas não vive. Não entra nesse eixo. Não coloca o pé na graça e no conhecimento. Não chega na curva e segura na fé. Herói da fé do século 21. Não anda em espírito, do Gálatas 5:16. Que Paulo disse, digo porém, andai no Espírito, andai na graça e no conhecimento, andai no trilho, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aí ele diz no Romanos 8:20, pensaram que eu ia esquecer, né? Aí no 29 ele diz assim, porque os que de antemão, faz assim com a sua mão, ó, fechadinha, conheceu. A estes também predestinou. Aos que predestinou, chamou. Eu não estou olhando no telão, vocês podem tirar uma cola. Aos que predestinou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Está ali? Olha lá. 29 é o 30 que eu estou lendo aqui no meu... Esse óculos aqui tem uma... Depois eu conto para vocês. Então, conheceu, faz de novo comigo. Conheceu, predestinou, chamou, cadê? Justificou,
Glorificou. Peguei vocês, hein? Glorificou. Agora fica assim. Agora você faz assim, ó. Está aqui dentro. Você toma posse do mundo. Um grande sábio disse que através do conhecimento, quem é aqui pedagogo, né? Sabe disso, quer dizer assim, através do conhecimento, a máxima da pedagogia também, que pelo conhecimento se toma posse do mundo, né? E pelo conhecimento bíblico. Antes, 2 Pedro 3,18, diz, crescer na graça e no conhecimento. Pelo conhecimento bíblico, você toma posse disso aqui, ó. Você domina, você tem o controle, você reina. Você não fica esperando para andar em ruas de ouro. Irmão, que rua de ouro? Isso é uma linguagem figurativa. No céu não tem essa história de ouro, diamante. Eu quero ouro e diamante aqui, meu irmão. Se tiver um aí que quiser me dar uma pedrinha, me dá, que eu vou aceitar. Bispo, eu tenho lá um diamantezinho, vou quebrar aqui, vou te dar um pedaço. Eu aceito. Agora, no céu, isso é uma linguagem alegórica para demonstrar a glória de Deus. Sabe, a glória de Deus, a grandeza de Deus na pequenez da nossa carne, porque nós na carne olhamos um diamante. Ó. Lembra um filme que deu muito dinheiro para o Roberto Carlos, né? O Diamante Cor-de-Rosa. Essa garotada não conhece isso, só para nós dos 50. Os cinquentões, né? O Diamante Cor-de-Rosa. Sabe? Irmão, também só pela... Está sabendo hoje, né? Presbítero, vigia, né? Chuta que é laço, irmão. Sabe? Então... domínio. Reinar em vida. Quem reina é aquele que tem o controle, é aquele que lidera, é aquele que tem autoridade. Você foi chamado para esta terra para exercer esta autoridade. Jesus disse, olha, coisas maiores. Mas também disse para eles, eu não posso dizer agora. Disse a Paulo disse nas 14 epístolas. Martinho Lutero, entre 1517 em 1525, apregou lá as suas 95 teses, grandes outros reformistas, mas hoje, atualmente, tem um ministério que eu posso dizer, porque estou aqui como diretor de missões desse, que é o Ministério Cristo Vive, missão apostólica da graça de Deus, que tem um anjo chamado por Deus, para encabeçar esta última reforma deste período, que é o apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Que tem imitadores, que vem numa cadeia de imitação, que imitam o apóstolo Paulo, que imitou o Cristo no Espírito, o Cristo ressuscitado e glorificado, com um chamado para liderar, para dominar, e para chegar e apresentar a noiva, e dizer, estamos aqui. E Jesus vai olhar e vai dizer, está certinho, a grinalda brilha, brilha, todas as pedras no lugar, o vestido de noiva, o véu está limpo, sem manchas, sem rugas, sem defeitos. Ok, venham, vamos para bodas. Você está aqui para começar a ter essa qualidade de vida espiritual. Viver o melhor de Deus aqui nesta terra. Assim seja, assim disse o Senhor. Heróis da fé. Glória a Deus. Heróis da fé, mas do século 21. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu me conservaste as cordas vocais até este momento. O recado foi dado, Pai. Mais uma vez, eu cumpro a minha jornada na diretoria de missões com sentimento de dever cumprido. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que cada um, Pai, como diz a Tua palavra em Efésios 1,18, possa agora ter os olhos do coração iluminados para viver essa qualidade de vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.